Você acredita que a tua vida pode dar uma série, tipo série para Netflix? Eu não consigo ver uma ferida, sabe, e ficar olhando. Eu vou lá e coloco o dedo. Tá recebendo convites para ir para política? Valor Entrevista Especial, mais um momento único aqui no estúdio do nosso canal. Para você que nos acompanha, meu muito obrigado. Hoje vamos receber ele, delegado Egídio Ferrari, que todo o Vale do Itajaí, digo eu, toda Santa Catarina conhece esse cara, porque ele tem uma repercussão de um trabalho incrível que ele faz. É um cara família, é um cara que gosta das amizades, agora está numa causa animal, que é muito importante também. Eu tenho aqui 2 gatinhos que eu amo, então hoje nós vamos conversar com o delegado Egídio. Seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Obrigado pela oportunidade, né? Sempre acompanho já as tuas entrevistas, né? Acho bastante interessante e hoje vamos conversar, vamos falar, bater um papo. Eu acho que isso é o mais interessante. Eu quero mandar um abraço também para o André Cantoni lá do Blumencast, na cidade de Blumenau. Para quem não acompanha, @Blumencast, acompanha aí, que o Instagram dos caras estão bombando. O delegado Egídio já esteve lá também, né, delegado? Grande, Andrezinho, pô, abraço. Realmente, a gente, não é entrevista, né? Lá realmente uma conversa, um bate-papo descontraído, mais de 3 horas. Mais de 3 horas. Se você quiser conhecer algo a respeito do Egídio, você tem que ir lá no Blumencast, porque o papo ficou espetacular. Delegado, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no nosso estúdio. Nós temos aqui algumas perguntas bem bacanas. Vamos fazer também no formato de bate-papo, mas eu quero que, para quem está acompanhando o Valor Entrevista agora, como é que iniciou essa paixão por esta área que você atua? Bom, eu tive oportunidade de 14 para 15 anos, mais ou menos, trabalhar no escritório de advocacia, né, com um advogado que era meu padrinho de crisma, amigo do meu pai, e convidou para eu ir para lá, sem pretensão, né, adolescente, fazendo ainda o nível médio da escola. Sim. E aí eu era um office boy, então pegava os documentos, levava no fórum, né, pagava guias no banco, enfim, e aí comecei a ter esse contato com o direito. E eu lembro que já dessa época eu comecei a me interessar pela polícia. E justamente o escritório ali que eu trabalhava não fazia causa criminal, né? Não fazia. Às vezes chegava algum cliente ali, né, perguntando, querendo consultar, e o advogado encaminhava para outro escritório, né, conhecido ou parceiro, porque não gostava de trabalhar na área criminal. Mas assim, me chamava muita atenção esse trabalho policial. Não tínhamos ainda YouTube, né? Tinha nada, né? E nem Instagram, e nem redes sociais, assim, para a gente conhecer mais a fundo, digamos, as pessoas, né? Os profissionais. Mas enfim, comecei ali. E aí um dia eu perguntei para ele, disse: padrinho, eu queria ser delegado de polícia, o que eu preciso fazer? Aí ele falou: precisa fazer curso de Direito. Sim. A faculdade de Direito. E até porque ele me disse: olha, faz direito, eu vou te ajudar na faculdade e depois também tu começa aqui a me ajudar no escritório, né? Pode se tornar até meu sócio no escritório. Que legal. E ali começou, eu lembro que então o primeiro dia de aula na FURB, onde a gente levanta, diz o nome, né? E fala por que está ali, por que resolveu fazer o curso de Direito. Eu fui o único da minha turma que levantou, né? Falei o nome e disse que eu estava ali para ser delegado de polícia. Que massa, cara. Isso daí é um planejamento de carreira, né, cara? Sim, isso no ano 2000, né? Olha aí. E aí eu lembro que eu estava sentado lá atrás, assim, aí todo mundo olhou para trás, né? Pensou: quem é esse maluco que quer ser polícia, né? Porque um queria ser juiz, outro promotor, a maioria advogados mesmo. Enfim, ali eu tracei esse planejamento, tracei minha meta, fiz 5 anos de faculdade, me formei em 2006. Sim. E já estudava bastante, já tinha inclusive feito um concurso para delegado de polícia em Santa Catarina. O concurso de 2006 foi, acho que em março a prova, e eu me formei só em junho. Sim. Então tentei esse concurso, não passei. Aí em 2007 fiz um concurso para o Paraná. Eu sou muito família. Essa era a nossa próxima pergunta, porque tem essa questão familiar, né? Você é muito de estar próximo. Tenho isso. Isso é uma peculiaridade, enfim. Eu fui criado pelos meus avós, né? Então hoje minha avó tem 92 anos, meu avô vai fazer 90, né? Seu Egídio Ferrari, aí o meu nome, né? Em homenagem a ele.
Então, muito família, eu não tinha, digamos assim, planos de fazer o concurso para delegado de polícia, como muitos colegas meus fazem, e tenho colegas hoje de quase todos os estados da federação, né, são delegados em Santa Catarina, mas eu não, eu queria ficar mais perto. Então, em 2007 tentei no Paraná, não consegui, e 2008 abri o concurso em Santa Catarina, eu fiz, nesse fui aprovado, né? São várias fases do concurso, e eu fui chamado finalzinho de 2010, assumi dia 5 de janeiro de 2011, né, o cargo de delegado de polícia em Santa Catarina. Tem o treinamento que vocês fazem para delegado ou depois que aprova no concurso, que é em Floripa, né? Isso. É a Acadepol que fala? Acadepol, Academia de Polícia. Academia de Polícia. Isso, a Acadepol, ela dura aí mais ou menos 7, 8 meses. Olha aí. Né? São aulas teóricas e aulas práticas, visando, né, o aperfeiçoamento do delegado de polícia, porque temos, né, na carreira tem o delegado de polícia, o agente de polícia, o escrivão. Sim. São peculiaridades de cada carreira. Então ali a gente, digamos, né, somos preparados, né, o delegado, por exemplo, para fazer a gestão da segurança pública, né, a gestão de delegacias, né, o comando, né, de todas as investigações, operações, enfim. Sim. Então a gente passa ali alguns meses fazendo esse treinamento e saindo dali a gente já escolhe uma delegacia do estado, né, de Santa Catarina, onde tiver vaga naquele período, aí a gente é designado. Ô Egídio, tu te recorda quando tu pegou em uma arma de fogo pela primeira vez? Qual foi a sensação, cara? Recordo. Sabe que assim, eu sempre gostei de arma de fogo, sempre tive muita vontade em ter. Lá atrás o meu pai teve arma de fogo. Sim. Né? Mas isso antes de 97, quando teve a primeira legislação ali, muito antes até da campanha de desarmamento, né? Na época poderia. Então eu lembro que ele tinha os parentes do interior, sabe? Sim, a gente tem muito tios e parentes, enfim. Eu cresci no interior também, então meus parentes era muito comum, né? Não ter o acesso, mas ver a arma, né? Então aquilo eu tinha bastante vontade de ter arma de fogo. E aí, quando eu cheguei na academia de polícia, mais ou menos ali 1 mês e meio de aulas, né? Teóricas, porque a gente tem aula teórica também, né? Sobre armamento e tiro. E aí a gente começa a ter as aulas práticas, mas para te ver que a minha agonia era tão grande, digamos assim, como eu entrei numa turma que já havia uma turma iniciado, uns 3 meses antes, então 45 dias mais ou menos depois, 45 dias que nós iniciamos as aulas, nós ganhamos a nossa carteira funcional. Sim. Por quê? Porque quiseram fazer uma formatura só, né, com a turma anterior que era maior. Sim. E aí nos colocaram também nessa formatura. E aí eu ganhei a carteira funcional. Né? Eu ganhei numa terça-feira. Quarta-feira eu fui na loja e comprei minha arma. Que massa! A carteira funcional, para quem está nos acompanhando, explica. Ela te dá a possibilidade de usar a arma. A carteira funcional é a carteira de identidade, né, do delegado de polícia. Né? Ali ela diz que eu tenho livre acesso e porte de arma. Que legal. Né, de qualquer calibre, enfim, né, das forças policiais em todo o território nacional. Sim, sim. Que massa. Pessoal, nós estamos conversando com o delegado Egídio Ferrari. Vamos para a segunda parte da nossa entrevista. Não saia daí. Aqui ao meu lado o delegado Egídio Ferrari. Depois de toda essa formação e a experiência, você realiza um sonho, que é vir trabalhar na cidade de Blumenau. Fizesse bem, tirasse as palavras da minha boca, né? Quando eu digo que comecei a trabalhar, eu sempre uso essa expressão, né? Eu realizei meu sonho e comecei a vivenciar isso no dia a dia. Então eu trabalhei primeiro em Curitibanos 1 ano e meio, vim para Gaspar, fiquei 4 anos e meio, né, trabalhando em Gaspar, numa intensidade muito grande, fizemos grandes operações, investigações, né, os trabalhos de maior repercussão, e depois fui trabalhar em Blumenau. Eu até já podia ter ido antes para Blumenau, mas eu sou muito inquieto, eu costumo dizer, no seguinte sentido, eu não consigo ir lá para ser mais um. Sim. Eu quero ir lá justamente para montar uma equipe e fazer o trabalho diferenciado, né? Um pouquinho a mais do que o servidor público precisa fazer. Sim. Então, quando eu tive a oportunidade de Blumenau, de montar a minha equipe, né? Disseram, olha, o delegado Egídio, né, já é uma referência local, poxa, eu acho que ele tem que, ele pode já ser o coordenador aqui das investigações de maior complexidade de Blumenau. Sim. E já pode escolher quem quer trabalhar com ele. Aí eu resolvi, foi em dezembro de 2016, eu assumi em Blumenau
né, a coordenadoria da Divisão de Investigação Criminal. Então, responsável pelas investigações de homicídio, tráfico de drogas, organizações criminosas, né? Até agora, esses dias, saiu aí uma sentença condenando aí mais de 30 pessoas investigadas, né, e presas pela nossa equipe. Então, assim, grandes investigações. Comecei a trabalhar em Blumenau, que é a minha terra, né? Então, realmente é diferente pra gente, né? E eu já contei algumas vezes, por que diferente? Porque eu prendi vizinho, sabe o que eu acredito? Eu acredito assim, o delegado Egídio e ninguém mais vai mudar o mundo. Mas se tu conseguir mudar um pouquinho ao teu redor, a tua rua, já melhora. O teu bairro, né? A tua cidade, isso tem que vir de dentro para fora, não esperar que venha de cima para baixo. Exato. Então eu comecei esse trabalho. E para mim era muito gratificante, sabe? Quando, o dono do mercadinho ou da padaria ali próximo de casa foi assaltado e eu podia ir até lá, sabe? Eu me lembro do primeiro caso, não era meu caso, não era minha investigação. Foi feito um roubo num sushi bem pertinho da minha casa, onde eu estava morando, e que era onde eu, né, na região ali nas ruas, que fui criado. Eu não sou fã de sushi, mas minha esposa gosta. E era cliente. E a gente ficou sabendo. No dia seguinte eu fui lá de manhã, fora do horário de trabalho, conversei com eles, peguei imagem de segurança, fiz aí trabalhava em Gaspar ainda. Fui para Gaspar e fiz o levantamento ali, sabe? Consegui chegar, né, em 3 autores e levei tudo mastigadinho ali para a delegacia de Blumenau. Falei, olha, eu já levantei assim. Eles fizeram os pedidos, então isso é gratificante, sabe? Eu poder ajudar ali. E por quê? Porque foram 3 presos, né, mais um adolescente, e já deu uma diminuída na criminalidade. E esses presos eram da região. Olha, né? Só. Então a gente começa a mudar e hoje nós temos em Blumenau o melhor índice, né, de resolução de homicídios, por exemplo, que é o principal medidor, digamos assim, né, da segurança pública. O número de homicídios, a resolução. Então Blumenau nunca teve, né, que me recordo e que eu puxei aí nos últimos talvez 15 ou 20 anos, uma taxa de homicídios tão baixa e com a resolução tão alta, né? No ano de 2020, que era o último ano ainda que eu coordenei as investigações, nós foram 25 homicídios em Blumenau, com 24 deles solucionados. Que maravilha. Não quer dizer que não vai solucionar o 25º, né? Mas é que dentro daquele período de um ano ainda faltava um homicídio. Isso dá mais de 95% de resolução. Sim. Isso... Você atuava já, mas é aquele caso de ilhota do sequestro. Porque, pessoal, eu estou perguntando isso porque muita gente mandou mensagem para mim perguntando. Eu assisti o Instagram, que é aquele vídeo que tu faz, mais de 14 milhões de alcances, visualizações, e eu me emociono até hoje quando eu vejo aquele vídeo, os fogos, né, a emoção do pessoal ali. Aquele caso foi marcante para ti, né? Foi muito marcante. Eu trabalhava em Gaspar. E então aconteceu o crime. Eu tinha saído de Gaspar, eu morava em Blumenau, né? Cheguei em casa umas 8 horas da noite e eu lembro que eu estava no chão, assim, brincando com meu filho, né? Um filho pequeno, e estava brincando com ele. E aí recebi um telefonema de um delegado aqui e dizendo: o Egídio, acabou de ter um crime urgente aí, me ligaram agora, mas eu estou fora da cidade. Atende. E eu já coordenava as investigações, né? Então entrei em contato com o avô do menino de Ilhota, né, que tinha um telefone ali, e quando ele me disse no telefone que havia recebido, o menino tinha sumido e havia já recebido uma ligação exigindo dinheiro, né, para libertar o menino, ou seja, estava configurado ali o crime de extorsão, né, mediante sequestro. E rapidamente, eu sei que já fui para o carro, peguei, vim até a casa dele em Ilhota, e aí comecei a coordenar ali. Quando já liguei para juiz, liguei para promotor, né? Porque aí eu sempre gostei de ter muito esse contato, muito próximo. Isso é importante, né, com todos. Porque um depende do outro, são engrenagens, né? Exato. O delegado de polícia, por exemplo, vai pedir um mandado de busca, um mandado de prisão, ele precisa que o promotor dê o ok e precisa que o juiz defira. Então eu já fiz esses contatos e a gente começou as investigações e aí acionei a nossa equipe da Polícia Civil, da Divisão Antissequestros, da DEIC, né, de Florianópolis, o delegado Anselmo. Ainda é, né, o delegado titular daquela unidade, e ele veio durante a madrugada ainda para cá, onde a gente começou as investigações aí e só paramos, né, realmente quando a gente conseguiu resgatar o menino de dentro do cativeiro. Sim, e tem um sentimento muito forte com o teu filho, né? Ele
dar um start assim no dia que vocês encontraram a criança em Ilhota, é isso? Essa é uma história assim bem marcante, porque eu tinha um menino da mesma idade, né? Meu filho hoje tá fazendo 13 anos. Então eu não o via nesses dias, porque eu ia para casa muito tarde, eu chegava às vezes 1h, 2 da manhã, tomava um banho, trocava de roupa, comia alguma coisa e 5, 6 horas já voltava. Né? Para ter uma ideia, nós montamos um QG, que a gente chama, né, da investigação, fora da delegacia. Sim. Porque a cidade não parou, né? Aconteciam ainda os crimes locais, sim, mas a nossa equipe, né, designada exclusivamente para trabalhar. Concentração, né? Concentração, nós pegamos um hotel, né, 2 quartos de hotel, sem a imprensa saber, nós não tínhamos uma viatura caracterizada. Total, nossa, né, a gente não tinha uma viatura caracterizada, por exemplo, na frente do hotel, então ninguém sabia que estávamos ali e dali a gente trabalhou. Então nesse último dia, eu me recordo que fui em casa e meu filho acordou por volta de 6 horas, 6 e pouquinho, eu tomando um café com a minha esposa e ele provavelmente, né, escutou a esposa nos dias anteriores falando, né, que a gente estava procurando um menino que estava sequestrado e era até da idade dele, e aí ele me disse: papai, já acharam o menino? E eu disse: não, ainda não, filho, mas o papai está procurando, né? Nós estamos atrás. Era muito novo, né? Não dava também para dar muitas explicações. E ele disse: papai, eu sonhei que você precisa procurar dentro de um buraco. Ele está muito bem escondido, por isso que vocês não estão encontrando, papai. Então isso marca bastante, né? Naquele momento, né? Não é que não dei bola, né? Mas não prestei muita atenção naquilo. Mas naquele dia, no final da tarde, a gente conseguiu resgatar o menino. Ele estava num sótão, né, dentro de um compartimento que parecia muito um buraco. Sim, sabe? Sim. E aí, poxa, naquela hora, assim, logo depois eu pensei: caramba, né? Tem uma força, tem algo, né, a mais realmente que a gente acredita, né? Uma energia, né, que leva, realmente a gente precisa, né, acreditar, se apegar muitas vezes a isso. E aí, então, esse caso realmente ele foi muito marcante pela intensidade. Eu costumo dizer, né, que nas minhas orações eu agradeço muito por ter tido a oportunidade em trabalhar nesse caso, mas, cara, eu rezo muito mais para nunca mais precisar trabalhar num caso desse, porque realmente é muito difícil. Tinha um outro delegado que não tinha perdido nada, né? Isso. E ele tinha se aposentado, é isso? Exato. Nós tínhamos um histórico na Polícia Civil de 30 anos, né, de crimes de sequestro que ocorridos. Peso nas costas, hein, sempre gente? O mesmo delegado, que era o delegado Renato Rendes. Quem é daqui da cidade, na verdade quem é de Santa Catarina já ouviu falar no Renatão, mas o Renatão trabalhou muitos anos em Blumenau. Então o Renatão ele foi delegado há muitos anos. Nesses casos de sequestro, todo o sequestro ele trabalhou durante esse período e ele nunca havia perdido, né, digamos, um caso. Sempre conseguiu elucidar, resgatar a vítima com segurança. E teve no terceiro dia, no segundo dia, eu e o delegado Anselmo, né, os dois coordenando as investigações, sentados, tomando um café rápido ali no hotel. E ele me disse assim: Egídio, tu já pensou se a gente não conseguir? Sabe? Dá aquela dúvida, né? Porque, poxa, a gente tá com muita coisa em andamento, todo mundo trabalhando. Base, né, cara? Aí eu falei: bom, a gente só vai ser lembrado como os caras que depois do Renatão, primeiro depois dele, a gente não conseguiu resolver, né? Mas eu disse: não, mas calma, vamos para cima, eu digo, né? Vamos para cima, vamos concentrar os esforços. Vamos fazer acontecer. Mas isso, né? São histórias de bastidores que as pessoas, às vezes, né, tem só a noção daquela imagem do delegado de polícia, né? Colete, armamento, viatura, confronto, como teve, né, no resgate do menino com os sequestradores, mas tem um pai de família ali, né, tem um cidadão, tem um amigo, que a gente também tem dúvidas, né, e conversa sobre isso, né, com toda certeza durante esse período. Você atuando nesta área há tanto tempo, eu vou fazer uma pergunta, pessoal, que eu nunca fiz para ninguém, me veio na cabeça agora. Você acredita que a tua vida pode dar uma série? Tipo série para Netflix? Então, eu também nunca pensei nisso. Mas quando a gente começa a contar as histórias, principalmente com esses bastidores, né? Se eu conseguir lembrar de detalhes, de tudo, eu não sou muito, muito bom nisso, mas eu acho que daria sim, daria para contar muita coisa, né? Porque apesar de ser em Santa Catarina, né, que já é o estado mais seguro do Brasil, né, a nossa região é muito boa ainda dentro de Santa Catarina, né, se comparar. Eu falei, por exemplo, de Blumenau teve menos homicídios de Camboriú, de Navegantes, de Itajaí, que são cidades menores. Então nós temos uma realidade ainda melhor. Apesar da tua idade muito jovem, né, Gil? Também.
né? Tem delegados com mais tempo ainda de experiência, mas eu vivi muito intensamente. Aqui em Gaspar foram pelo menos 4 confrontos com assaltantes de banco, né? Só com a minha equipe. Né? Então, realmente foi muito intenso assim, tudo que a gente viveu. Eu acho que daria sim para a gente contar aí. Bacana, né? Dá um livro, uma série, enfim. E tem vários protagonistas nessa história toda. Mas aí você não é um cara de ficar de trás das mesas, né? Você não é um cara de ficar carimbando, enfim. Você é um cara ativo, você é um cara para frente. Como é que foi essa experiência como delegado regional? Exato. Por ter essa porque muda vontade, tudo, né? Muda tudo. O delegado regional é um cargo administrativo, né? Superior hierárquico a todos os delegados da região, que pega aqui Gaspar, né? Ilhota, aí depois passa Pomerode, Timbó, vai até Ascurra, na verdade até Rodeio, né? E Apiúna. Pega toda essa região. Mas o delegado regional ele é responsável, então, como é que está a delegacia? Né? Tem gente suficiente? Poxa, vamos fazer uma reforma? Enfim, essa parte administrativa e de trânsito. O delegado regional ele é a autoridade de trânsito, né? Local, municipal, ele é o representante do Detran. Legal. Então tem muito trabalho mais administrativo. E eu estava na delegacia regional quando aconteceu aquele roubo do Quero-Quero. Do Quero-Quero, do aeroporto. Então, imediatamente, para te ver, eu fui para a delegacia regional. O meu vizinho, 2 casas para frente aqui, pessoal, tava dentro do carro forte. Tava no carro forte? Olha só. Eu lembro de ter ido para a delegacia regional, assim, para não perder essa parte de, mais operacional que eu sempre tive. Eu fui para a delegacia regional e levei um fuzil comigo. E aí eu deixava do lado assim, aí as pessoas, delegado, para que um fuzil dentro da delegacia regional? Doutor, o que é isso? Eu falei, não, calma, eu tô ainda me adaptando a esse trabalho mais administrativo, né? E quando aconteceu o crime que me ligaram, eu peguei 2 policiais da regional mesmo, a viatura, peguei a arma, colete e me juntei à equipe, né? Tanto que cheguei primeiro lá no aeroporto, antes da nossa equipe especializada da DIC chegar. Legal. Então, enfim, a gente começou a fazer essas investigações. Foi dar mais um episódio aqui contigo, só contando, né? Só contando cada crime desse que a gente tá passando. Inclusive assim também o de Criciúma, recente também, né? Também, exatamente, que foi o maior, né? Mas essa experiência na regional durou 1 ano e 2 meses. Daí eu realmente vi que eu não queria aquilo. É que eu sentia, eu sou muito inquieto, né, como eu já disse, então eu sentia que eu podia render mais, eu podia fazer mais, não que meus colegas não estivessem fazendo, eles estavam fazendo, mas cada operação, cada prisão que eles faziam, eu sentia que eu queria estar junto, sabe? Então pedi para deixar a delegacia regional, né, solicitei isso, ainda levou 1 mês e pouco, quase 2 meses, até colocarem alguém no meu lugar, para eu voltar a coordenar as investigações, né, da DIC, que é a divisão ali, com a atribuição de investigar esses crimes mais graves. Voltei para lá e aí realmente voltei, né, com gás assim, total, né, reorganizamos as equipes e aí a gente chegou, né, no índice de mais de 95% de homicídios, em 3 policiais junto comigo. Tu te encontrou novamente, né? Porque me encontrei. Você dá uma afastada de uma forma pensante, planejando, enfim, daqui a pouco tu tá de novo nas operações. Eu volto. E assim, são experiências válidas. Toda, muito. Até porque eu tinha 7 anos de polícia apenas quando tive a oportunidade. Muita gente está aí há muito tempo e não tem, né? Exato, é isso aí. E aí reassumi a DIC, para te ter uma ideia, são em 3 policiais, né? E aí eu era o 4º policial. Para investigar tráfico de drogas, nós aprendemos quase 300 quilos de drogas, sabe, em 1 ano. Olha só. Então, assim, muito intenso, né? E eu participei de praticamente todas as prisões e operações, né? Eu não consigo ficar lá na delegacia. Quer ver um cara brabo? Alan? Quer ver um cara brabo, um delegado brabo? Porque eu tenho esse meu jeito mais tranquilo e tal. Mas quer ver um cara brabo, se eles me ligassem e falassem, delegado, acabamos de efetuar uma prisão aqui. Eu falei, não, mas peraí, como é que eu não tava junto? Cara. Aí eu já chamo, isso não acontece. Sangue no olho mesmo, isso não pode acontecer, vocês estão indo, vocês têm que me avisar. Sim. Né? Porque eu preciso estar junto, eu gosto, né, de realmente estar ali coordenando. Isso é importante para mim, porque tenho essa satisfação, e muito importante para o policial que está na ponta, porque o delegado está junto. Né? Então dá essa garantia, essa segurança para ele, né? Às vezes precisar fazer uma entrada numa residência ou algo nesse sentido, ele não precisa ficar ligando e perguntando, o delegado está junto, né? E a decisão é imediata. É isso. Pessoal, não saia daí, vamos para a terceira e última parte da nossa entrevista com o delegado Egídio Ferrari.
Doutor Egídio, e agora a gente vai falar sobre a saída de Blumenau e a ida para Brusque. Aconteceu algo ali? Teve algum desconforto? Na verdade é o seguinte, eu trabalhei... Quando eu assumi a delegacia regional, existia um delegado anterior ali que ficou mais de 11 anos nessa função, né? Apegado à cadeira, não queria largar, enfim, diferente de mim, que fiquei 1 ano e pouco, vi que não gostava, pedi para sair. Sim. Então esse desconforto já gerou quando eu assumi, né, o lugar dele, digamos, né? Apesar de que aquilo é um cargo público, não é lugar de ninguém. Mas é um cargo muito político também, né? É um cargo extremo, sim, político, porque são os políticos que indicam, sabe? Para aquele cargo, né, também. Enfim, aí pedi para sair, colocaram outro delegado regional, que ficou também 1 ano e pouquinho ali. E nisso, politicamente, mais uma vez, aquele delegado mais antigo, ele retorna para a delegacia regional. E eu, de verdade, eu achei que tinha passado essa rusga, sabe? Poxa, ele seguiu a vida dele, eu segui a minha. Nós temos que tratar serviço público, né? Não é nosso. Como eu falei, aquela cadeira não é dele, não é minha. Sim. O cargo de regional não é meu, não é dele, não é de ninguém. Eu fiz concurso, assim como ele, como todos os outros, para delegado de polícia. Sim. Então nós podemos estar numa função de gestor, né? E depois nós podemos voltar para a delegacia, fazer plantão, despachar BO, que é o que a gente se propôs a fazer quando passou no concurso público. Então esse delegado reassumiu as funções, me chamou e disse: olha, não tem mais espaço para ti em Blumenau, né? Foi nesse tom. E eu disse: poxa, peraí, não é assim, né? E o que eu estou te falando aqui, eu disse para ele, falou: não, a polícia não é tua, né? Não é minha, calma aí, né? Eu acho que eu faço um trabalho bom em Blumenau, tá aí os números, tá tudo. Sim. Enfim, houve uma discussão nesse sentido, eu não aceitei, né? Não saí de Blumenau, não aceitei. Tentei com a chefia, via, né, hierárquica, diretor, delegado geral. Os trâmites legais, né? Tentei tudo que foi possível naquele dia. Fiquei extremamente decepcionado, acho que essa é a palavra melhor, né? Além de bravo, irritado, nervoso, tudo isso, mas muito decepcionado, porque não consegui, né, na minha instituição, alguém que me dissesse: não, peraí, o Egídio faz um trabalho legal, né? Talvez ele não fique na DIC, que é a principal delegacia, que o delegado regional tem ali como braço direito, mas ele pode ficar num plantão, pode ficar na primeira delegacia no centro, pode ficar na delegacia da mulher, sabe? Pode fazer o trabalho ali. Então eu não tive isso. E aí quando a imprensa ficou sabendo que eu estava saindo, eu não escondi o motivo, o que eu estou te falando agora eu falei com a imprensa, então deu uma repercussão muito grande, né? Isso foi tudo uma sexta-feira, aí veio sábado, domingo, e na segunda... Aí me ligaram para eu ir numa diretoria, que é o cargo acima do delegado regional, para conversar e decidir para onde eu iria. Sim. Eu ainda achei que poderia ficar em Blumenau ou vir para Gaspar. Eu pedi muito para vir para Gaspar. Então até teve assim, uma repercussão grande e foram 2 movimentos, digamos. O Fica Egídio em Blumenau e tinha o Volta Egídio para Gaspar. Que legal, né? Então, assim, pô, eu só quero agradecer, né? Cada vez que eu falo isso, eu gosto mais uma vez de reforçar o agradecimento, o carinho das pessoas, mas infelizmente não consegui esse apoio, pelo menos, né, da instituição para ficar, esse respaldo, e aí me deram algumas opções, entre elas Brusque, né? Que aí Brusque é outra delegacia regional, né? E aí eu escolhi Brusque, até hoje vejo que foi a melhor opção que eu tive. Legal. O delegado regional extremamente competente, trata a polícia, né, efetivamente como um órgão público de prestação de serviços à comunidade. Sim. Os outros delegados da comarca que já atuavam lá, tem o delegado da DIC, o delegado da Delegacia da Mulher de Brusque, todos eles também me receberam muito bem, os policiais. Então fui para lá, e hoje eu posso dizer o seguinte: se alguém me falar assim: Egídio, conseguimos que tu volte para Blumenau, vem trabalhar em Blumenau, eu hoje prefiro ficar em Brusque. Olha só. Né? Justamente por essa questão organizacional, né? E a localização com quem eu estou trabalhando, também, né? A localização também não é tão longe, eu continuo morando em Blumenau, né? Sim. Porque eu moro em Blumenau, tenho 2 filhos pequenos em colégio, a esposa trabalha, né? Meus avós moram lá. Tem toda uma estrutura ali. Minha sogra, todo mundo, então eu prefiro ficar em Blumenau residindo. E nessa história toda, quem ganhou foi Brusque. E a região, porque você acaba ficando aqui. Né? É o que eu ouço. Realmente assim, então, quando, né, ficou decidido eu ir para Brusque, não falei mais dessa questão de quero voltar para o Blumenau, nada disso, porque como eu falei, foi muito bom, né? Essa minha chegada em Brusque, a recepção,
né, receptividade de todos, inclusive da comunidade, né, das pessoas, dos empresários, enfim. E aí comecei a trabalhar ali. E como eu tenho essa atuação, que provavelmente seria a tua próxima pergunta, da causa animal... Posso fazer essa pergunta? Agora eu passo. Pessoal, o Instagram do Egídio está aí à disposição de vocês. Segue o cara lá, porque vale muito a pena. E recentemente a gente começou a perceber, dentro do Instagram e das redes sociais dele, um volume de postagens voltados para a causa animal, que é espetacular que a gente tenha alguém do gabarito do Egídio cuidando, dando atenção, chamando a sociedade para esse debate. O que te levou para essa causa? É algo que particularmente eu sempre gostei. Não tive a oportunidade profissionalmente, né, porque não trabalhei em delegacia especializada nisso, Sim. enfim. Mas no ano passado, em abril de 2020, mudou a lei. Mudou a pena para o crime de maus tratos. Sim. E isso foi extremamente importante. Antes era uma pena irrisória, né, em que o autor ali de um crime grave, né, contra o animal respondia um termo circunstanciado, que a gente chama, assinava no TC, ia no fórum, pagava uma cesta base e ficava por isso. Então a lei aumentou. Hoje, para quem pratica crime de maus tratos contra cão ou gato, ele está previsto a uma pena de 2 a 5 anos. Olha só. Isso é muito grave, justamente porque o delegado de polícia não pode nem arbitrar uma fiança para essa pessoa. Olha aí. Para o preso, né? Porque a gente pode arbitrar fiança até 4 anos. Então o que acontece? A gente faz o flagrante e o juiz libera. Por que eu digo o juiz libera, né? Na verdade o juiz decide acerca da prisão ou não. Mas não é um crime que eu não vi ninguém até hoje ficar preso, né, por esse crime. Aí o que acontece? Ele é liberado, mas ele continua respondendo à ação penal Sim. pelo crime de maus tratos. Sim. Com essa mudança da lei, então me deu mais esse respaldo, né? Poxa, agora vale a pena realmente, né, atuar com mais ênfase. E comecei a fazer isso junto com outros policiais civis de Blumenau, que também gostam muito, né? São ativistas da causa animal há muito Sim. tempo. A gente começou a fazer e esse trabalho chamou a atenção do delegado Bruno Lima. O delegado Bruno Lima de São Paulo. Ele tem quase 2 milhões de seguidores no Instagram, né? Quem veste a camisa... São amigos agora vocês, né? Somos amigos, ele veio a Santa Catarina. Ele tem um projeto que chama Cadeia para Maus Tratos. Né? Quem usa essa camisa, né, e comenta nas postagens, se acompanhar lá no Instagram, a Xuxa, por exemplo, Xuxa Sim. Menegal. A Meneghel, ela é uma fã, sabe, desse trabalho. Sim. Entre outros, né? Luísa Mel, que é uma pessoa que, enfim, vários artistas e celebridades. Então o Bruno Lima chamou a atenção dele. Ele veio a Santa Catarina para falar comigo e me convidar para ser o representante aqui em Santa Catarina desse projeto. Legal, cara. Que convite, hein? Então, assim, tem um delegado no Paraná, que é o Matheus Laiola, tem eu em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul ainda não temos, mas hoje eu já ajudo também para que a gente consiga, né, encontrar alguém no Rio Grande do Sul. E depois em outros estados também tem outros, né, que fazem parte desse grupo. Então a gente tem um grupo no WhatsApp, Sim. nós conversamos, se pegar meu celular aqui, pelo menos 2 a 3 vezes por semana. E o delegado Bruno Lima, além de delegado, ele é deputado estadual. Ele se elegeu em 2018 lá, né? Uma votação, mais de 100 mil votos. Então ele faz um trabalho hoje que transcende já a questão só da polícia. Porque como ele Sim. falou, quando eu era delegado de polícia na minha delegacia, eu podia atender aqueles casos dali, Sim. da região. Hoje, como deputado estadual, ele consegue, além de propor leis, né, para melhorar, ele atende no estado inteiro. Exato. Né? Porque tem uma equipe maior, tem uma estrutura melhor. Então, com isso, com esse apoio, eu entrei de cabeça. Para mim, ia ser uma satisfação pessoal enorme, sabe? E muito mais importante que isso, né? Eu não deixei de fazer meu trabalho, porque eu ainda estava em Blumenau. Eu não deixei de investigar os homicídios, as organizações criminosas, o tráfico de drogas. Tanto que, como eu disse, foi um dos melhores índices, se não talvez o melhor, né, dos últimos anos Sim. que nós tivemos em Blumenau. Mas mesmo assim eu resolvi me dedicar, né, a algo a mais, fazer um pouco a mais. E o que era? A gente pegava as denúncias, pegava a viatura pelo menos uma vez por semana, muitas vezes fora do horário nosso, do expediente da delegacia, justamente para não ouvir aquilo lá, ao invés de ir atrás de traficante, está procurando um cachorro, sabe? E que infelizmente tem muita gente que fala isso. Tem, mas hoje o que eu posso te dizer? Se tu me perguntasse isso 1 ano atrás, eu ia dizer, tem muita gente que me diz isso e desestimula a gente, sabe? Mas tem mais pessoas incentivando. Hoje eu já posso te dizer o seguinte,
é muito engraçado, porque pessoas lá atrás que me criticavam pessoalmente o delegado Egídio, para que isso, tem tanta outra coisa para fazer. Sim. Hoje já vem reconhecer o trabalho, sabe, dizer, poxa, realmente o que vocês estão fazendo já é uma referência. Então hoje eu sou representante de Santa Catarina e acabo sendo essa referência no estado, Que né? legal. Quando se fala em maus tratos aos animais. Nesse final de semana, eu estava atuando, né? E aí não como delegado, mas sim ativista da causa animal, como um defensor, num caso de Criciúma. Olha só. Sabe? De que forma eu posso fazer isso? Eu faço a repercussão desses casos, né? Sim. A gente publica, a gente pede ajuda, Sim. as pessoas se engajam nisso e eu pego o telefone e ligo para o delegado da cidade. Sim. Olha, eu preciso de um apoio, assim, né? Então os colegas vão lá, fazem isso, então a gente consegue criar essa rede que eu chamo de uma grande rede do bem, Legal. né? Para que a gente também possa dar uma atenção especial a essa causa animal. Sim, para quem tem animal e quer ouvir do delegado Egídio uma mensagem positiva, o que você pode deixar aí? Assim, ó, quem tem, né, esses bichos, principalmente, né, o cão, o gato, os domésticos, sabe que já faz parte da família. Sim. Né? Tratam eles e isso é recíproco, né? Quem nunca chegou em casa desanimado, estressado, né, batendo a porta do carro e de repente é recebido, né, pelo cachorrinho, pelo gato, de uma forma gratuita, né? Sem esperar nada. Talvez espera só que tu joga a bolinha para ele buscar e voltar. Sim. Então, assim, nós que temos isso em casa, a gente vive isso, né? Eu desde muito pequeno eu me recordo, como diz a gente, se achava gente, já tinha um animalzinho de estimação, né? Então essas pessoas sabem a importância disso na nossa vida. Sim. E a gente pode fazer muito ainda, sabe? Sim. Com a pandemia aumentou muito o número de famílias com animais de estimação em casa. E infelizmente também aumentaram os crimes de maus tratos e os abandonos, né? Que a gente tem lutado bastante quanto a isso. Então, assim, quem tem, cuide, sabe? Realmente dê atenção devida. Por quê? Porque o animal vai te proporcionar, né, tudo aquilo de bom, né, nada de ruim. Se ele aprontar, né, se ele roer alguma coisa, se ele estragar uma almofada, é porque ele só quer mais a tua atenção. Então, né, então a gente fazendo isso, realmente essa mensagem é de positiva para que a gente cuide. E se tiver também o conhecimento de algum crime ou algo nesse sentido, né, as denúncias podem ser feitas, procura o delegado Egídio Ferrari nas redes sociais, pode me mandar mensagem e também, né, nos canais oficiais das polícias para fazer as denúncias. Você sabe, delegado, que eu tive 3 bichinhos de estimação que na verdade não eram bichinhos. Eu sou do estado do Amazonas, nasci e me criei em Manaus, mas eu ia muito para o interior. E eu tive uma jiboia, eu tive uma tarântula e eu tive um macaquinho de cheiro, sabe? Que eu botava uma coleirinha nele e brincava com ele pela casa. Isso eu tinha 10 até meus 13 anos, eu tive esse tipo de animalzinho doméstico, vamos dizer assim. Domesticado. E as que pessoas, era muito comum. No Amazonas, então, a região norte, floresta, aquela coisa toda era muito comum mesmo. Então, fica aqui também a minha gratidão aos meus pais que me ensinaram a tratar bem aos animais. Delegado, vamos para a parte final da nossa entrevista. O papo está muito legal, muito bacana mesmo, mas nós precisamos abordar um tema que é muito importante. Como delegado tem toda uma estrutura, como delegado regional tem todo um trabalho a ser feito, mas muitas pessoas estão comentando que está na hora do delegado dar um pulo a mais, que seria voltado ao lado mais político. Como é que tu enxerga isso? Está recebendo convites para ir para a política? Eu recebo convites há muitos anos já. Sim. Passei por curitibanos, aqui em Gaspar mesmo, né, convites para me filiar aos mais variados, né, partidos existentes, e em Blumenau depois. Eu sempre disse, não, calma, não chegou o momento, né? Deixa eu trabalhar, eu tenho esse gás, eu tenho essa vontade, eu quero fazer a diferença. Talvez quando eu ver que está tudo certo, sim, aí eu me proponho, né? Mas quem nunca sabe... vai estar certo, né, Egídio? Não, nunca vai estar certo. Tem coisa para fazer. Eu já tinha essa visão, né, errada, achando que não, deixa eu arrumar a casa e depois eu posso sair. Então sempre pensei nesse sentido, né? E nunca disse assim, isso não vai acontecer jamais, mas não tinha nenhum planejamento. Agora, a gente está vendo que quem fica de fora da política deixa os outros decidirem por você. Sim. Né? Então não adianta depois reclamar.
Isso acontece não só com quem participa como mandatário, né? Quem é eleito ou quem se propõe, né, a ser eleito, a disputar uma eleição. Acontece com quem vota errado, por exemplo, né? Com quem aceita qualquer tipo de agrado para votar em A ou B, para vereador, para prefeito, para deputado. Então, essas pessoas depois não podem reclamar do que aconteceu. Vão pagar a conta. Vão pagar a conta, e todos nós estamos pagando uma conta de muitos anos, né? Sem entrar aqui no mérito de discussões ideológicas. Então, nesse sentido, eu comecei a perceber, né, que há sim muito caminho a ser trilhado, né? Sim. E a gente pode participar ativamente. E dá para fazer mais também. Dá para fazer muito mais. E no ano passado, eu me propus a isso. Comecei a mudar um pouquinho o meu discurso, mas não fala assim, quero participar ativamente. Te digo até que não tinha assim, a pretensão de ser candidato. Mas o que é participar ativamente? Daqui a pouco fazer parte, né, de diretorias, de conselhos, sim, de comunidade, para poder ouvir e ser, sim, ouvido. Levar as demandas. Levar as demandas para isso. E aí, o que aconteceu? Nesse ano, principalmente, né, com a minha saída de Blumenau, né, que, como eu falei, muito bom eu estar em Brusque hoje, perfeito. Sim. Mas a saída como se deu, né, por discussões e por motivos políticos, né, porque eu ouvi assim, olha, o delegado Egídio é uma liderança nascente em Blumenau. Quem sabe ele precisa apagar um pouquinho, porque daqui a pouco, eu estou falando assim, o que eu ouvi, né, de amigos que ouviram de pessoas próximas a políticos. Sim. Olha, eu tenho a minha vaga lá garantida, agora esse cara daqui a pouco tira a minha vaga. Exato. Como político. Eu ouvi isso. Isso me entristeceu muito, sabe? Nesse sentido, porque, poxa, tem tanta coisa para se fazer, né? Tem escola para construir, tem creche para cuidar, tem a causa animal para atuar, né? Tem a segurança pública aí, as delegacias de Blumenau caindo aos pedaços, né? Tem delegacia lá que está 38, 39 anos no mesmo lugar, sem acessibilidade, sem nada, e os caras preocupados com o delegado Egídio. Exato. Ao invés de preocupar em arrumar aquela delegacia. Então, nesse sentido, quando aconteceu isso, eu pensei, poxa, como eu sou inquieto, acho que é a terceira vez que eu falo essa expressão, eu não consigo ver uma ferida, sabe, e ficar olhando. Eu vou lá e coloco o dedo. Sim. Sabe? Eu preciso ir lá e mexer naquilo, para poder arrumar, para saber o que está acontecendo. Então, nesse sentido, se depender de mim, né, e existir um projeto interessante em que eu veja que eu posso contribuir mais, né, não descarto a possibilidade de no ano que vem ou mais para frente, enfim, sim, mas participar sim ativamente, né, dessas decisões políticas, até porque não adianta às vezes a gente bater na mesa se tu não tiver força, sim, né? Tu precisas, sim, de um cargo para decidir e para ser ouvido. Então, nesse sentido, né, depois desse rodeio todo que eu tô para dizer sim ou não, mas eu tô disposto sim a participar, desde que a gente consiga construir algo interessante, né? E que eu me veja útil para poder realmente fazer essa diferença. E o mais interessante que eu tenho comigo, eu não deixarei de ser delegado de polícia, né? Vamos supor, se eu me candidato aí ao deputado e seja eleito, eu não deixo o meu cargo, né? Sim. Eu pego uma licença, vou assumir aquele cargo. 4 anos, não gostei. Por exemplo, poxa, não estou conseguindo fazer o que eu queria. Sim. Eu volto a ser delegado, sabe? Eu volto a desempenhar a minha função. Isso é muito importante. Sim. Me dá esse respaldo, porque não é uma troca, né? Sim. Mas, realmente, se a gente tiver essa chance de fazer mais e fazer melhor, né, eu vou sim colocar meu nome à disposição. Tem estômago para a política, Egídio? Cara, eu tenho estômago para lidar com criminoso, vou falar palavrão aqui, né? Mas com a pior, né, espécie da raça humana. Então, eu acho que eu tenho estômago para lidar com qualquer coisa, né? E a política tem sim essas pessoas que não valem nada, né? Que aí a gente precisa entrar para tirar esses caras de jogo. Sim. Mas tem muita gente boa. Sim. Isso eu tenho que fazer esse reconhecimento. Sim. Quando tu começa a conhecer, tu vê que tem gente ali dedicada, sabe? A mudar, a fazer melhor. Então, se você conseguir ser mais um dessas pessoas que pode fazer isso, eu acho que, né, todos nós temos só a ganhar. Eu tive uma oportunidade pelo Senai em 2016, 2017, quase 2018, de dar aula na penitenciária do Belchior. Então, teve uma reunião e convidaram os professores. Eu fui o primeiro a levantar o dedo por acreditar muito que dá
sim para ressocializar. Não sei o que o delegado pensa sobre isso, mas eu acredito que alguns pontos, né, 98% a gente sabe que está ali, mas já deu para a bola, né, mas dá para ressocializar sim. Então eu acreditei naquilo e fui trabalhar na penitenciária e foi uma das melhores experiências que eu tive, sabe? Foi muito bacana estar lá. Egídio, pra gente fechar, sabe vender, cara? Já foi vendedor na tua vida? Não, nunca foi. Então tu vai ter a oportunidade de participar do quadro O Convidado Vende. É muito simples. Tu vai fazer tuas considerações finais e fazer o pedido para o empresário que tem um produto, um serviço, que queira divulgar aqui no Valor Entrevista, que ele traga a sua marca para o canal. Vamos lá, vamos ver como é que eu me saio então, né? Alan, obrigado, né? Primeiramente, né? A oportunidade é excelente para a gente, cada vez que eu consigo conversar e colocar minhas ideias, né? Eu saio daqui, eu tenho certeza que logo que ir pro ar, né? Eu já começo a receber as mensagens, o feedback dos amigos, da comunidade, enfim. Então, obrigado pela oportunidade e aí sim, né? Muito importante para que isso aqui continue, né? No nível e aumentando a sua chegada, né, a mais pessoas, que é interessante, né, que você, empresário, venha fazer uma parceria com o Alan, com o Valor Entrevista, para que a gente tenha ainda mais condições de levar informação aí para todas as pessoas. Informação de forma plural, imparcial e, claro, respeitando muito a você, que é a nossa audiência. Delegado, muito obrigado mais uma vez. Papai do Céu te ilumine, a você, a família, ao seu trabalho. Se der tudo certo, a gente pode ver aí em 2022 novidades na Assembleia Legislativa. Então, eu desejo muito sucesso para você e para todos. Para você que está nos acompanhando, meu muito obrigado. Gostou do nosso papo? Deixa aquele like, faz aquele comentário. Se faltou perguntar algo aqui para o delegado Egídio, vai ali embaixo, deixa aquele comentário que ele faz questão de responder para você. Valor Entrevista chegando ao final. Semana que vem estamos de volta. Muito obrigado. Abraço. Tchau.